Com origem no intercâmbio que se deu durante as cruzadas, a cana-de-açúcar foi uma especiaria de extremo valor entre os séculos XV e XVI. Presente em dotes de rainhas e princesas e também em tratamentos médicos no final da Idade Média, a cana não era lá tão comum naquele tempo, o que garantia aos seus fornecedores uma alta lucratividade no cultivo desse produto. E dentre os seus fornecedores, tínhamos quem? Opa, eu ouvi alguém falar aí, hein? Isso mesmo, Portugal. Portugal já conhecia muito bem no século XIII e conheceu mais ainda quando, naquele contexto de expansão marítima que eu e você conhecemos, na ponta da língua, muito bem, de letra, os portugueses conquistaram ilhas na costa africana e territórios do próprio continente africano. Na Ilha da Madeira, só para te dar um exemplo, colonos portugueses instalaram engenhos e uma produção de açúcar muito vantajosa para eles. E para a coroa portuguesa também, né? Não podia ficar de fora dessa. Bom, história vai, história vem. Nosso camarada Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil naquela novela famosa de 22 de abril de 1500, que eu e você já estamos cansados de assistir. A descoberta do novo território fascinou muito a coroa portuguesa. Pero Vaz de caminho quem diga, não é? Mas a colonização propriamente dita veio realmente a ser feita, efetivada, aplicada 30 anos depois, com aquela famosa expedição lá para o sudeste do Brasil, chefiada por Marquinhos Afonso de Souza. Com Marquinhos Afonso, além da Vila de São Vicente, vieram o primeiro engenho de açúcar, batizado, nomeado Engenho do Governador, e as primeiras mudas de cana-de-açúcar para serem plantadas em solo brasileiro. Cara, adivinha, o negócio pegou, mas pegou em cheio, na mosca! As condições de clima e solo muito agradáveis, o lucrativo tráfico de africanos no Oceano Atlântico, a tecnologia antes desenvolvida na Europa e na África pelos portugueses, o fluxo de metais preciosos da América Espanhola para a Europa, o alto valor do açúcar no exterior e o vasto espaço que aqui se tinha para aproveitar, permitiram que Portugal viesse a consolidar no Brasil uma gigantesca e importantíssima indústria açucareira. Esse é o nome, indústria açucareira. Como assim, Caio? Quer dizer que já tinha indústria no Brasil naquela época? Já? Não, tome muito cuidado com isso. Quando eu falo em indústria nessa situação, eu estou me referindo às grandes proporções que a colonização e política econômica portuguesa tomaram aqui. Beleza? Não me refiro em momento algum à produção industrial. Isso tudo que eu acabei de te falar faz parte de um sistema. Um tal de plantation. O nome assusta um pouquinho, mas fique tranquilo, não é nem um monstro de 7, mas de 4 cabeças, fáceis de se entender. Vejamos quais são elas. Latifúndios, grandes propriedades, monocultura, um só produto era cultivado, a cana-de-açúcar, pelo menos teoricamente. Exportação, praticamente tudo que era produzido era exportado. E escravidão, mão de obra escrava aplicada, com destaque africana, para realizar todo o trabalho que aqui existia. Agora, precisamos ver os bastidores disso tudo, né? O que acontecia por trás das cortinas desse teatro chamado economia açucareira? Vamos ver agora. Seguinte, o centro da sociedade açucareira era o engenho. O engenho era uma grande propriedade, como já dito, um verdadeiro latifúndio personificado na figura patriarcal do senhor de engenho. E no engenho do senhor de engenho havia, por ser uma grande propriedade, a casa grande, as senzalas, trechos de vegetação, capela, a moenda, a casa das caldeiras e a casa de purgar. Caio, peraí, falasse grego pra mim, poxa. Traduz aí, me fala a parte técnica, o que acontecia pra funcionar? Como era? Diz aí passo a passo, para de enrolar. Oxi. Tá, primeiro tem a plantação, de onde a cana era colhida para tudo acontecer. A cana era mandada para a moenda, onde era moída e o bagaço jogado fora. A casa das caldeiras engrossava o caldo e mandava o produto para a casa de purgar. Na casa de purgar, aquele melaço produzido era posto para secar até virar o pão de açúcar, um bloco sólido de melaço. Entendesse? O pão de açúcar era colocado em caixas enormes, desse tamanho, e eram mandados lá para a Europa, onde aconteceria a distribuição e comercialização do produto. Beleza, gente? Tá claro isso? Sim, Caio, tão claro como a luz do sol. Ótimo, mas não tá se esquecendo de nada não. Sei lá, agora que tu falou eu fiquei meio indeciso.
Eu acho que sim. Eu esqueci, né? Lembra aí? Falei disso na última aula. Deixa eu ver... A Companhia das Índias Ocidentais? Chegou perto, mas não é. É o Conde João Maurício de Nassau? Quase. Tente mais uma vez. Ah, lembrei! É a Holanda! Isso mesmo, a Holanda! Nossa querida Holanda. A Holanda ou Países Baixos, galera, é decisiva nesse assunto de economia açucareira. Muito decisiva, onipresente em tudo isso. Olhem bem como é que funcionava essa parada. No Brasil, ocorria toda a preparação. Vamos relembrar aqui juntos? Plantava-se, colhia-se, moía-se, extraía-se e mandava-se aquele pão de açúcar para a Europa. Quando chegava no continente europeu, em especial em Portugal, o produto de todo aquele trabalho que acabamos de ver era mandado para a Holanda, vulgo Países Baixos. E lá, os holandeses refinavam e comercializavam açúcar. Como assim, Caio? Refinavam açúcar? Sabe esse açúcar branco que tem na sua casa? Pronto, os holandeses conseguiam fazer esse açúcar do bom e do melhor. Logo, o que nós aqui podemos concluir? A lucratividade, todo o lucro ia tanto para os senhores de engenho e para a coroa portuguesa, quanto para os holandeses, que detinham um sistema financeiro muito eficiente, dinâmico e necessário para Portugal consolidar a sua política de colonização. Ô Caio, beleza, eu entendi tudinho. Mas vai ter uma dúvida aqui, eu acho que é meio boba, mas eu vou perguntar, né? Todos os engenhos eram iguais, né? Eles seguiam um padrão de produção? Seguia, né? Não, mas é uma boa pergunta. É importante ressaltar, galera, que existiam 3 tipos de engenhos. Aquele engenho que usava a força hidráulica, ou seja, a força da água para auxiliar no trabalho, era chamado de engenho real, considerado mais produtivo que aquele engenho movido à tração, à força dos animais, que era chamado engenho trapiche. O outro tipo de engenho, além do real e do trapiche, era chamado molinete ou engenhoca, onde eram produzidos aguardente, vulgo cachaça e rapadura. Ué, e por que eles produziam isso ao invés do açúcar, Caio? O açúcar não era mais rentável? Porque teriam 2 destinos possíveis e que poderiam dar muito lucro para o produtor. Tanto a rapadura quanto a aguardente eram usados na compra de escravos lá na África e também para abastecer a colônia. Veja bem, a rapadura é um produto da culinária nordestina por causa disso. Desenvolveu-se um pequeno mercado interno que foi aproveitado e incorporado no cotidiano do povo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e entendido tudo o que falei. Se gostou, curte, inscreva-se no canal e divulgue para os seus amigos. Não se esqueça de passar no site da Von Region. Lá, só produtos e novidades de qualidade que valorizam a minha, a sua, a nossa história. Um abraço e até uma próxima, galera. Tchau.